EA Games. Challenge everything. Essa com certeza é uma introdução que marcou toda uma geração de games. Mas por trás desse barulhinho tão icônico existe muita história, muita polêmica, bilhões de dólares investidos e muita briga com o seu público. Vamos falar um pouquinho da história da EA Games, ou Electronic Arts, para os mais antigos. Uma história muito interessante que nós vamos abordar aqui no Red Games. Vamos lá? Só lembrando, galerinha, que ainda está rolando no canal o sorteio dessa luminária do Pikachu, muito bonitinha, fofinha e gratuita. É só curtir, compartilhar e deixar um comentário "eu quero" no vídeo. Eu vou mandar para sua casa completamente grátis uma unidade quando batemos 200, e uma unidade quando batemos 300, e uma outra unidade com 500, mais um Gengar, também luminária. Participa lá, galerinha. Obrigado! E nós já temos o vencedor do segundo sorteio. Agora ainda falta mais um e um Gengar, também luminária. Vamos dar os parabéns para o nosso vencedor. E logo vamos ter mais um sorteio, se Deus quiser. Bora lá? A Electronic Arts, ou EA Games, foi fundada em 28 de maio de 1982 por um cara chamado Trip Hawkins. Ele era um ex-executivo da Apple e decidiu criar a sua própria empresa focada em jogos eletrônicos, mas com uma ideia diferente, tratando os desenvolvedores como artistas. Pode não parecer, mas na época os desenvolvedores eram considerados como programadores ou como técnicos e não como artistas digitais. Por isso o nome Electronic Arts. O primeiro grande hit da empresa foi um jogo chamado Pinball Constructor Set, lançado em 1983, que permitiu o jogador criar a sua própria máquina de pinball, com estampas e posicionamento, algo revolucionário na época. Durante os anos 80, a EA começou a investir pesadamente em jogos licenciados e jogos esportivos. Um nome muito importante é o do lendário técnico de futebol John Madden. Em 1988, nascia o primeiro John Madden Football, que viria a se tornar uma das maiores franquias da história dos esportes. Em 1989, a EA lançou Populous, considerado o primeiro God Game. Você jogava como uma divindade controlando o destino de um povo. Nessa época, a EA ainda era uma publicadora independente e lucrava cerca de 30 milhões por ano, um número extremamente expressivo para a década. Nos anos 90, a EA se transformou em um império do entretenimento digital. Em 1991, ela abriu a sua primeira subsidiária no Canadá, conhecida hoje como EA Vancouver. O estúdio é responsável pelo FIFA, pelo NHL e o UFC e alguns outros jogos de esportes. Em 1993 nascia uma das franquias mais icônicas da EA, FIFA International Soccer, lançado inicialmente para o Mega Drive. O sucesso foi estrondoso. A série FIFA se tornou uma franquia esportiva mais vendida do mundo, com mais de 325 milhões de unidades vendidas até 2022. Outro momento marcante veio em 1997, quando a EA comprou a Maxis, a criadora da série SimCity e mais tarde The Sims. A EA também fundou a EA Sports, um selo dedicado apenas a jogos esportivos, como o NBA Live, o NHL e o FIFA. Em 1999, o faturamento da empresa ultrapassava a casa de 1 bilhão. No início dos anos 2000, a EA ficou conhecida como a gigante do mal por muitos jogadores, mas vamos com calma. Em 2000, a EA lançou The Sims, que vendeu mais de 11 milhões de cópias e se tornou o jogo de PC mais vendido da história até então. A empresa também publicava sucessos como Medal of Honor, Battlefield 1942, de 2002, e depois da série Need for Speed, que bombava com títulos como Underground, de 2003, e Most Wanted, de 2005. Mas aí vem o motivo do Império do Mal, o lado sombrio.
funcionários começaram a denunciar jornadas abusivas de trabalho e em 2004 o termo EA Expose virou um relato sobre as condições de trabalho na EA. Mas mesmo assim os lucros da EA dispararam. Em 2005 a empresa faturava mais de 3 bilhões de dólares e já valia mais de 20 bilhões no mercado. A EA se tornou uma máquina de destruição de estúdios menores. Ela comprou a DICE, de Battlefield, BioWare, de Mass Effect e Dragon Age, a Criterion, de Burnout e a Pandemic Studio, de Mercenaries. Em 2007, a EA lançou Command Conquer 3, um absoluto sucesso, e pouco tempo depois, mais um jogo da Maxis, Spores, no qual você criava pequenos monstros. Mas aí vieram os problemas, os DRMs muito agressivos. Caso não saiba, DRM é um termo americano para Digital Rights Management, ou gerenciamento de direitos digitais. Nessa época, a EA também foi várias vezes citada e eleita a pior empresa dos Estados Unidos pelo site Consumerist, superando até bancos e companhias aéreas. Entre 2014 e 2020, a EA adotou um modelo de negócio muito criticado pelos jogadores, o loot box e as microtransações. O caso mais famoso foi o de Star Wars Battlefront 2, de 2017. O jogo foi lançado com um sistema de loot tão abusivo que gerou um escândalo mundial e levou o governo americano a investigar a prática como jogo de azar. A EA teve que mudar todo o sistema de uma hora para outra e perdeu milhões. Apesar das críticas, os lucros continuam nas alturas. Em 2020, mesmo com a pandemia, a EA registrou um faturamento de 5,5 bilhões de receita líquida e lucro superior a 3 bilhões. Um dos eventos mais marcantes recentes foi o fim da parceria da EA com a FIFA, após 30 anos. A EA anunciou que a partir de 2023 os jogos seriam chamados de EA Sports FC e não mais FIFA. O motivo? Segundo rumores, a FIFA queria 1 bilhão a cada 4 anos para licenciar o nome. E em 2023, a EA lançou EA Sports FC 24, que já vendeu mais de 11 milhões de cópias no lançamento, mostrando que a marca EA Sports é forte por si só. Hoje, a EA emprega mais de 13 mil pessoas pelo mundo e possui franquias milionárias como The Sims, com mais de 200 milhões de unidades vendidas, FIFA ou EA Sports FC, com mais de 325 milhões de unidades, Battlefield, com mais de 90 milhões de unidades, Need for Speed, com mais de 150 milhões de unidades, e o Apex Legends, com 130 milhões de jogadores cadastrados. E mesmo com críticas e ainda das 10 maiores empresas de games do planeta, com um valor de mercado de 35 bilhões. Com suas qualidades e seus defeitos, a Electronic Arts é uma empresa que ajudou a moldar a indústria dos games e lançou obras-primas, criando legados e também envolvida em muitas polêmicas. É amada e odiada ao mesmo tempo. Mas uma coisa é certa, a EA deixou a sua marca na história dos videogames e transformou o que era um programador num artista digital. Mas e aí, qual o seu jogo da EA favorito? Ou qual foi a coisa que a EA fez que você mais detestou ou mais gostou? Deixa aí o comentário no canal, obrigado pela atenção. Se tiver uma sugestão de vídeo, de tema, de qualquer coisa, deixa aí nos comentários. Logo, logo vamos estar preparando outras redes sociais. Obrigado pela atenção, um beijo no coração, até a próxima. Falou!